Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Brandão inicia a agenda internacional pela Europa. Fim de semana com morte na BR-135. Bolsa Atleta 2025, o programa amplia a quantidade de vagas. Professor visitante, a AGUFMA disponibiliza a instrução normativa que regulamenta procedimentos para seleção e avaliação na UFMA. Na economia, Wagner Matos traz as informações para esta semana. Tem concursos e oportunidades. No esporte, SESI vence o Tubarão Basquete e conquista o bicampeonato na Copa LBF. Bode perde para o Iguatu. Tubarão e Cavalo empatam com visitantes na Série D. E no Rádio Opinião, a nova gestão da Fundação Sousandrade, com o presidente Walter Nunes, a diretora de Administração e Finanças, Luciana Gurgel, e o assessor jurídico da instituição, Danielton Silva. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. É isso aí, nesta segunda-feira, Mayra Nogueira. Hoje, Dia Internacional da Prostituta. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. São 7h19. Vamos às manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Abrindo aqui com o Imparcial, passando a limpo, processos eleitorais serão julgados até agosto, diz Paulo Velten, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Desembargador Paulo Velten declarou em entrevista exclusiva ao programa Palpite, da Rádio Online de O Imparcial, que a Justiça Eleitoral do Estado deve concluir até o início do segundo semestre de 2025 o julgamento de todos os processos referentes às eleições de 2024. Aqui em O Imparcial também tem como destaque Tainara Ogê e Ana Paula Chongani juntam forças em mais um ano em prol da Academia de Vida. Maranhão recebeu quase 1.000 cisternas. E esses são os destaques de O Imparcial. O que é que tem por aí, Mayra Nogueira? Trazendo no Jornal Pequeno. No Jornal Pequeno, manchete principal: governo inicia fase de validação cadastral dos próximos beneficiários do Maranhão livre da fome. Essa é a manchete de hoje do Jornal Pequeno. Pois é, e com o início da fase de validação cadastral dos beneficiários nos municípios, o governo do Maranhão deu início a mais uma etapa fundamental do Maranhão livre da fome. A ação representa um novo momento na implementação do programa no Estado, que tem como objetivo trabalhar 3 eixos prioritários: o combate à fome e a garantia de alimentação na mesa de quem mais precisa, a qualificação profissional com a inserção dessas famílias no mercado de trabalho por meio da entrega de kits profissionais e ações sociais na área da saúde, como consultas médicas, distribuição de óculos e próteses dentárias. Brandão inicia missão internacional para consolidar parcerias nas áreas de energia, turismo e carne bovina. Maranhão vai implantar Sistema Nacional de Alerta a Desastres Naturais. Acusada de aplicar golpes do Pix em arenas esportivas de São Luís, é alvo de denúncias. Foi feita a justiça, diz Iracema Vale, sobre maioria do STF confirmar sua reeleição na Alema. A deputada Iracema Vale afirmou que a justiça foi feita e que o processo nem deveria ter começado. E ainda, presidente da Gasmar é entrevistado na Veja Negócios sobre a exploração da margem equatorial. Allan Kardec do Alib faz críticas à ausência de prazos para licenciamento sem paralelos com nenhum órgão de fiscalização.
E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem destaques dos portais, 7h22 agora. Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Iniciando as informações do trânsito, e você que estiver por aqui, se quiser mandar mensagem, 99217-2647. Por aqui a gente tem algumas imagens já do Waze.com, mostrando os principais pontos de trânsito engarrafado, né? Ou então quase parando por aqui na capital maranhense. A gente já observa aqui a linha vermelha que indica que o trânsito está bastante demandado na entrada e saída, aliás, já dentro da área Itaquibacanga, a entrada e saída aqui na barragem do Bacanga está tranquilo, tá? Que, como sempre, a partir da Universidade Federal do Maranhão, seguindo aí, passando pelo Jardim Botânico ali do Parque Botânico da Vale, né? O trânsito bastante demandado nos dois sentidos, assim como grande parte aqui da Avenida dos Franceses, aqui no Lítero, antigo Lítero, né? Na Casimiro Júnior, no Anil, a coisa vai bastante, com um trânsito bastante demandado. Até aqui a Jerônimo de Albuquerque está até tranquilo, o trânsito está fluindo, né? A linha está amarela aqui, indica, portanto, que o trânsito flui nesse local, nessa área, grande extensão da área da avenida, melhor dizendo, Jerônimo de Albuquerque. Mais informações agora ao vivo, Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a você que segue com a gente, que começa esta semana sintonizando a Universidade FM, acompanhando o jornal Rádio Universidade. Trazemos informações da Avenida São Luís, Rei de França, informações referentes ali à altura do Turu, onde neste momento o fluxo ele tem nos dois sentidos da via, trânsito, fluxo considerável nos dois sentidos, mas fluindo por enquanto sem problema naquele trecho ali, região da Avenida São Luís de França, o Turu, trânsito por enquanto fluindo nos dois sentidos da via sem alterações. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. 7h24 agora. Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, iniciando o noticiário, falando sobre Brandão, que iniciou a agenda internacional pela Europa. Exatamente, Adalberto. O Brandão seguiu em viagem internacional no dia de ontem. Ele tem agenda internacional na França e na Suécia, Europa, acompanhado por uma comitiva do Executivo Estadual, viagem que busca fortalecer parcerias, também desenvolver as cadeias produtivas de combustível e também da agroindústria da carne bovina. O primeiro destino a ser visitado, cidade de Paris, onde ele está, a capital francesa. O governador maranhense ele vai ter duas na terça-feira, 3 de junho. O primeiro encontro vai ser com a diretoria de uma empresa, tecnologias e serviços para a refinação de petróleo, também tratamento de gás natural e produtos de petroquímicos, produção de petroquímicos. O segundo compromisso é com representantes da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, compromissos ligados às cerimônias de comemoração dos títulos de cedidos ao Bumba Boi e também aos Lençóis maranhenses. Lembrando que as comemorações elas vão ser realizadas no Maranhão, aqui no estado, neste mês, portanto. Na quarta-feira, o governador continua com a agenda internacional, participa de uma visita técnica a uma empresa de energia em Lyon. Na quinta, o Carlos Brandão, governador do estado, acompanhado por representantes da Vale, ele vai fazer uma visita institucional a uma empresa sueca em Estocolmo, empresa ligada ao uso de hidrogênio verde. E já na sexta-feira, o governador ele retorna a Paris, onde participa da cerimônia de reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. Portanto, então, ações do governo do estado, ações que buscam consolidar parcerias em energia, turismo e carne bovina, ações advindas por meio dessa viagem internacional. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Que dê tudo certo e traga benefícios para o nosso estado. 7h26, mudando de assunto, Mayra. Vamos falar do fim de semana com morte na BR-135. Mais detalhes, Borges.
Mayra, registros referentes às principais ocorrências desse fim de semana, registros da Polícia Rodoviária Federal nesse domingo, no dia 1º de junho, ocorrências de trânsito foram 2 acidentes, 2 situações graves, elas resultaram em um ferido e uma morte na cidade de Peritoró. Foi um registro acontecido na madrugada do domingo, do dia de ontem, foi no quilômetro 229 da BR-135, município de Peritoró. Acidente de trânsito do tipo saída de leito carroçável. Esse tipo de acidente, o leito carroçável, ele é formado por faixas de tráfego separadas por linhas, e elas indicam, então, o limite lateral da pista, até onde os veículos podem trafegar com segurança. Fora disso, risco para quem está trafegando, para quem está passando ali na região. Então, a saída do leito carroçável, que foi o que acabou acontecendo, resultou na morte de uma pessoa, o condutor de uma motocicleta. O condutor era um homem de 25 anos de idade, morador do município de Peritoró. Ele acabou morrendo no local. São essas as informações, Adalberto, Mayra. Que coisa triste, né? 7h28. Borges, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Bolsa Atleta 2025. O programa ampliou a quantidade de vagas. Isso, Adalberto, o programa do governo do estado vão ser agora 300 vagas direcionadas a atletas e para-atletas, desportistas que representam o estado maranhense em torneios oficiais. Esse é, então, o maior número de vagas desde a criação do programa, iniciativa que busca promover a formação esportiva, mas também reconhecer o esforço dos atletas maranhenses, assegura, então, apoio financeiro para que eles possam continuar competindo e treinando. O benefício é no valor de R$500 mensais, vai ser pago pelo período de um ano. Em relação às inscrições, com atenção a esse programa, as inscrições elas devem ser feitas de 3 a 17 de junho, portanto, a partir de amanhã, as inscrições estão iniciadas de 3 a 17 de junho, e com a entrega da documentação, que deve ser feita na sede da Sendel, a Secretaria de Estado de Esporte, aqui em São Luís, ou também por meio dos serviços do SEDEX, com aviso de recebimento. O edital completo, com todos os requisitos de participação e formulários, ele está disponível no site cedel.ma.gov.br. Adalberto, Mayra. Que maravilha, né? Aproveitando aí esporte, Bolsa Atleta 2025. Agora, mudando de assunto mais uma vez. Vamos falar aqui sobre o professor visitante. A AGUFMA disponibiliza instrução normativa que regulamenta procedimentos para seleção e avaliação na UFMA. Que ótimo, Borges. Mayra, a UFMA, por meio da AGUFMA, que é a Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, disponibilizou, então, a Instrução Normativa número 01 de 2024. O documento estabelece e detalha os procedimentos para a seleção e avaliação de professores visitantes, tanto nacionais quanto internacionais, professores que vão atuar na UFMA, docentes com atenção ao fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação na instituição, a Universidade Federal do Maranhão. A normativa número 01 de 2024, que sucede e revoga a instrução normativa da 02 de 2021 da AGUFMA, ela está integralmente disponível, pode ser consultada no site da AGUFMA. O documento ele pode ser consultado a partir do site, que é o portal padrão.ufma.br/AGUFMA/pós-graduação. A normativa, Mayra, Adalberto, ela delineia aí pontos essenciais para a contratação e também atuação desses profissionais, o que passa pela transparência e também pelo rigor acadêmico. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.br. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h31 agora. Mayra Nogueira, quem está por aqui é Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, Mari Silva Mourão, no YouTube, tá? Muito obrigado pela presença. E por aí, Mayra? Tem a Socorro Brito, está aí em Passe Lumiar, ainda professor Euclides, bom dia. Bom dia, José Costa, no Parque Vitória, professor Ribeiro. Tem também ainda acompanhando a gente Elisete Moraes, a Rosângela Moreira, todas na Coab. É isso aí. Por falar nisso, lá na área da Coab, Avenida Jerônimo de Albuquerque, trânsito começa a ficar um pouco mais
complicado, mas aparentemente fluindo. 7h31. No segundo bloco do Jornal Rádio Universidade, você vai ter Economia com Wagner Matos. Concursos e oportunidades. No esporte, SESI vence o Tubarão Basquete e conquista o bicampeonato na Copa LBF. Bode perde para o Iguatu. Pois é, deu tudo errado no esporte. Tubarão e Cavalo empatam com visitantes na Série D. E no Rádio Opinião, a nova gestão da Fundação Sousandrade, com o presidente Walter Nunes, a diretora de Administração e Finanças, Luciana Gurgel, e o assessor jurídico da instituição, Danielton Silva. Tem as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professor, eu vou dar uma entrevista. E o que eu devo fazer? Então, a primeira coisa é organize o seu tempo. Faça da entrevista um evento especial. Veja a questão do deslocamento até o estúdio, até o local que você vai fazer essa gravação, o tempo que você precisa. O ideal ali é você sair com meia hora de antecedência, considerando o trânsito, a sua maquiagem, a sua preparação para a entrevista. Então, essa organização da chegada ela é fundamental. Durante a entrevista, converse com o jornalista, né? Você vai chegar com antecedência, então você vai poder rever os principais pontos, colocar alguns termos técnicos e na hora de encerrar a entrevista, não esqueça, muito importante, agradeça, converse com o jornalista, construa um network para que você possa fazer uma entrevista com a melhor qualidade possível. Gostou? Confira mais no Media Training gratuito da UFMA-FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br.
Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h37 agora. Começando aqui com os destaques dos portais. Você confere com a gente, tá, pessoal? Até esqueci de dizer. Estamos lá em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106. O destaque lá em O Imparcial, nesta manhã de segunda-feira, é frustração. Sampaio larga na frente, mas vacila e cede empate ao time do Altos do Piauí. Tricolor chegou a abrir 2-0, caiu de produção e permitiu a igualdade. Daqui a pouquinho mais destaques de esporte aqui no Jornal Rádio Universidade. No G1, o destaque, a manchete por aqui é 3 homicídios são registrados no interior do estado no sábado. Vítimas foram mortas a tiro, muita violência, né? Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa 3 feridos na BR-316 e retificadora. Saiba como corrigir os erros ou alterar a declaração incompleta. Isso aí finalizou, né? Na sexta-feira, a entrega da declaração de imposto de renda. Agora, as pessoas vão correr para ratificar, não é isso? Retificar, melhor dizendo, que é corrigir possíveis erros ou então fazer algum outro tipo de alteração. Se você não conseguiu declarar, vai pagar multa, né? Vai declarar, mas vai ter que pagar multa. Enfim, as informações estão todas por aqui. 7h38, para finalizar, tem jornal pequeno que destaca, o site destaca, famílias de agricultores têm posse de terras garantida em Matões do Norte após a ação judicial. Essa decisão encerrou um período de conflitos e destruição de moradias e plantações que começou em 2022, né, em plena pandemia. 7h39, ainda da pandemia, né? 7h39, esses são os destaques dos principais portais. Vamos de previsão do tempo, Mayra Nogueira. Previsão do tempo, Itábua de Maré. Faltando 20 minutos para as 8, previsão do tempo nesta segunda-feira no Maranhão, o tempo estará parcialmente e predominantemente ensolarado, com o céu nublado pela manhã e a temperatura está em torno de 22 graus. A umidade relativa do ar estará alta, próxima de 98%, e os ventos soprarão fracos na direção norte-noroeste. Não há previsão de chuva significativa ao dia. É isso aí, vamos lá. Vamos agora à previsão, aliás, a tábua de maré. Olha, tá um mês novo aqui, né? Maio, né? Ah, não, já tá junho. Aqui. Aliás, junho, né? Ele estava em maio, agora vamos para junho, de acordo aqui com o Surf Guru, que é de onde a gente tira a nossa tábua de maré. Neste dia 2, segunda-feira, pré-mar, a primeira vai acontecer às 11h47 da manhã, com 5 metros, a segunda às 23h55, com 4,9 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 5h25 da manhã, com 1,5 metro, a segunda será às 6h04 da tarde, com 1,3 metro. Notícias do Brasil. 7h40, vamos agora ao noticiário nacional, trazendo as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa com Folha de São Paulo, que tem como manchete: obras de coleta de esgoto da COP30 alcançam só 3% da população de Belém. O governo do Pará tem anunciado que projetos de saneamento vão beneficiar 500 mil pessoas, mas captação incluirá apenas 40 mil.
E agora a manchete de O Estado de São Paulo, vai, Mayra? O Estado de São Paulo, Operação Teia de Aranha. Ucrânia ataca bases aéreas na Rússia e destrói 41 aviões. Conflito escala às vésperas de encontro para negociar cessar-fogo. Novas marcas chinesas de eletrônicos aumentam a aposta no país. E ainda, Lula critica Trump por ameaças de sanções contra Moraes. Para finalizar, tem destaques de O Globo, nesta segunda-feira. Prejuízo dobra, passa de 1,7 bilhão e Correios vive atrasos e apagão de insumos. Funcionários se queixam até de falta de envelope. A ANAC suspende voos da empresa. A crise dos Correios atingiu novo patamar. A estatal teve prejuízo de 1,72 bilhão de reais no primeiro trimestre, mais do que o dobro do registrado em igual período de 2024. O quadro de receitas em queda, perdas crescentes e maior concorrência no setor de entrega afeta a operação e se tornou foco de tensão no governo. Funcionários reclamam de falta de material em agências e há queixas de atraso em pagamento de terceirizados. Em outra frente, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspenderá voos da estatal feitos por terceiros a partir de quarta-feira por questões ligadas, a transporte de produtos perigosos. Está complicada a situação nos Correios. 7h43. Para finalizar, Pix automático será lançado pelo Banco Central nesta semana. Nova funcionalidade promete simplificar pagamentos de contas recorrentes, como as de telefonia, condomínio, assinaturas de streaming e também serviços como academia de ginástica. O Banco Central vai fazer esse lançamento na quarta-feira, mas o serviço deve estar disponível nas instituições financeiras a partir do próximo dia 16. 7h43. Cotação do dólar e do euro. Agora indo para a cotação do dólar que nesta segunda-feira, já vindo com o mercado, fechou em alta. Ontem, no caso, fechou em alta, começou em alta hoje, aliás, em baixa hoje, de 0,56%, está cotado a R$ 5,66. O euro foi alta de 0,13%, cotado aí a R$ 6,43. Quem vem agora é o economista Wagner Matos. Ele vem explicar quais as expectativas para esta semana. Wagner, bom dia. Oi, Adalberto. Bom dia para você, Mayra, e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o último pregão do mês de maio, o Ibovespa fechou em baixa de 1,09%, aos 137.026 pontos. Na semana, acumulou queda de 0,6%. Mesmo assim, no fechamento do mês de maio, o resultado foi positivo, com alta de 1,5%. O Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025. O avanço foi puxado pela agropecuária, que teve alta de 12,2% no período, e os serviços, com crescimento de 0,3%. Já a indústria apresentou leve queda de 0,1%, considerado estabilidade. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, ficou inalterada, fechou aos R$ 115. O milho caiu e o preço fechou em R$ 68. E a arroba do boi de 15 quilos manteve-se em R$ 277. Na agenda econômica da semana, teremos a produção industrial, fluxo cambial estrangeiro, índice de preço ao produtor, produção e venda de veículos, além de acompanhar as discussões sobre o Imposto de Operações Financeiras, IOF. Uma boa semana a todos e até mais! Concursos e oportunidades. E vamos às dicas de concursos e oportunidades. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o concurso do Ministério Público do Maranhão para o cargo de promotor de justiça substituto.
destinada a bacharéis em Direito com atuação na área jurídica. As inscrições terminam nesta quarta-feira, dia 4 de junho, pelo site institutoalcp.org.br. Participe! Continuando com o concurso público da Prefeitura de Barra do Corda, a 462 quilômetros de São Luís. São 209 vagas em ampla concorrência, sendo 355 em cadastro de reserva e 17 para pessoas com deficiência em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições no site consupan.com.br até o dia 16 de junho. Taxa de R$ 80 a R$ 120. Não perca! Finalizando com o concurso público da Câmara Municipal de Genipapo dos Vieiras, a 438 quilômetros de São Luís. Com formação de cadastro de reserva. São 10 vagas para os cargos de assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais e agente de portaria. Inscrições até essa sexta-feira, dia 6 de junho, pelo site funatec.org.br. Taxas de R$ 75 a R$ 90. Com redação de Elis Rodrigues, Mayara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E começando as informações do esporte, Mayra Nogueira, nesta segunda-feira, a gente começa falando do Sampaio Basquete, que perdeu, né, para o SESI e conquistou, né? O SESI conquistou o bicampeonato da LBF. As equipes se enfrentaram no final do torneio na tarde de ontem, pelo segundo ano consecutivo. O SESI Araraquara conquistou novamente o título diante do Sampaio por 54-50, bem apertada, né? Isso no Castelinho. O Tubarão começou bem no duelo e venceu a primeira parcial. A equipe paulista reagiu no segundo quarto, recuperou vantagem e dificultou a atuação adversária até a última parcial. Ela pivô Vitória Marcelino, foi assistida da partida e eleita a jogadora mais valiosa com 23 pontos e 15% de eficiência pelo Araraquara. Do lado maranhense, a armadora Tainá Paixão se destacou como a maior pontuadora com 12 pontos. Quem conquistou o bronze da Copa LBF 2025 foi o Corinthians, que superou o Unimed Campinas por 64-69 em duelo um pouco mais cedo. Os jogos do retorno da Liga vão ser retomados amanhã, dia 3, com o duelo entre Blumenau e Santo André. É isso aí, meninas, vamos lá. E agora falando sobre o Bode, que também, né, perdeu para o Iguatu na 7ª rodada. Iguatu fez valer o fator casa, dominou a partida e venceu o Machão da Ilha por 1-0 na última sexta-feira, isso lá no estádio Morenão, em Iguatu, interior do Ceará. O gol do confronto saiu aos 32 minutos do primeiro tempo, com a finalização de Leozinho da equipe cearense. O MAC voltou mais agressivo na segunda etapa e aumentou a pressão sobre o Iguatu após a expulsão do volante Thalisson do Iguatu aos 21 minutos. Mesmo com o jogador a menos, o Iguatu resistiu e o Bode não conseguiu arrancar o empate. Com o placar, MAC segue fora da zona de classificação com 7 pontos, no 6º lugar, enquanto o adversário se consolidou no G4 com 10 pontos. MAC e Iguatu duelam novamente pela fase de grupos da Série D no próximo domingo, dia 8, às 4 da tarde, no Castelão, em São Luís. Vamos torcer. Falando agora sobre o Tubarão e Cavalo, né, na verdade, empatam com times visitantes na Série D, jogo entre Sampaio e o líder do Grupo B, o Altos do Piauí, na tarde de sábado, terminou em 2-2 aqui no Castelão. A equipe maranhense alcançou 9 pontos e segue em 4º lugar, enquanto o Altos permanece na liderança com 13. O Tubarão abriu 2-0 com os gols de Ibal aos 14 minutos do primeiro tempo e de Eric Carral aos 27. O Altos diminuiu com o Albert aos 37. Na segunda etapa, o Alviverde voltou mais decidido e Esquerdinha empatou o jogo em cobrança de pênalti aos 27 minutos. Pois é, o jogo entre o vice-líder, o Imperatriz, e o Maracanã, o Lanterna, né, melhor dizendo, do Grupo B, na tarde de sábado, terminou sem gols lá no Frei Epifânio. Com o placar, o Cavalo somou 12 pontos, Maracanã 6 e permanece os dois permanecem nas mesmas posições
na tabela. E as equipes maranhenses voltam a campo pela 8ª rodada, pelos jogos do retorno. Sampaio enfrenta o Altos no dia 11, às 7h no estádio Albertão, no Piauí. Já o Imperatriz duela novamente com o Maracanã no domingo, às 4h no estádio Prefeitão, às 4h em Maracanaú, no interior do Ceará. É isso aí, né? Vamos tirar o pé do freio. Ficou só no empate. Ou empatou ou perdeu. Final de semana aí não foi legal para o nosso esporte. Mas tem muita notícia de esporte de segunda a sexta, ao meio-dia, né? No apito inicial. No sábado, 11 da manhã também, no apito inicial. Tudo aqui na 106. Bora ver, né? Se tem mais informações por lá. 7h52 agora. Mara Nogueira. É um alô especial ao nosso ouvinte Rosenilde Caldas, que faltou falar Rosenilde, o nome dela. Ela está cobrando aqui. Tem que cobrar Bom mesmo. dia, Rosenilde. Rosenilde, muito obrigado pela presença sempre aqui com a gente. Para você, né, que está ouvindo também em qualquer lugar. 7h52 agora, Mara Nogueira, vamos para a entrevista. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Pois é, no Rádio Opinião de hoje a gente vai falar sobre a nova gestão da Fundação Souza Andrade. A gente vai conversar com o presidente Walter Nunes, a diretora de Administração e Finanças, Luciana Gurgel, e também o assessor jurídico da instituição, o Danielton Silva. Ouça. O professor da Universidade Federal do Maranhão, Walter César Nunes, assumiu a presidência da Fundação Souza Andrade para o quadriênio 2025-2029. Doutor em Informática na Educação e pesquisador em Neuroempreendedorismo, Walter é do Departamento de Ciências Contábeis, Administração e Ciências Imobiliárias. Para falar sobre os assuntos relacionados à Fundação Souza Andrade, eu recebo ele, o diretor-presidente da Fundação Souza Andrade, professor Walter César, e também a diretora de Administração e Finanças, Luciana Gurgel, e o da assessoria jurídica, Danielton, advogado da assessoria jurídica da Fundação, Danielton Silva. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa visita institucional, né, e essa primeira entrevista aqui, local maravilhoso, ficou muito legal o nosso estúdio aqui, e sem dúvida nenhuma, um prazer enorme estar aqui com você. Primeira entrevista, né? Primeira entrevista. Aqui no estúdio, né? Mas a gente já havia entrevistado, já tinha trazido já, claro, né? A voz do novo diretor-presidente da nossa Fundação Souza Andrade. Perfeito. E, claro, né, essa primeira visita institucional, ela é importantíssima, né? Professor Walter, justamente para olhar, né, para ver em loco a Rádio Universidade, que é um braço, digamos assim, da própria Fundação Souza Andrade, da UFMA também, né, na divulgação científica, na divulgação também de atividades da Fundação e, claro, atendendo ao público que é fã da Rádio Universidade, com muita música e informação também. Mas para a gente começar, a gente precisa falar da Fundação Souza Andrade. O senhor assume agora, né, com uma grande responsabilidade. A Fundação, ela é importantíssima, tem aí num rol de contratos, não é isso? E de atividades, né, concursos, cursos, enfim, uma série de coisas. Perfeito. O que está sendo para o senhor, né, assumir, já entrou, já fez algumas mudanças, redirecionamentos, né, pode-se dizer. Perfeito. E o que o senhor está achando até o momento do começo dessa experiência, né, que vai ser grande aí de 2025 a 2029? Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Um desafio realmente que eu diria que é um desafio com muito prazer em executá-los, né? Porque nós temos uma fundação de 43 anos, faz 43 anos na segunda-feira que vem, entendeu? Então nós estamos aí de 1982 até aqui, foram uma jornada de ações exitosas, né? Então nós temos que fazer com que isso propague e que vá à frente, né? Nós temos que realmente seguir no momento mais talvez importante, que é você trabalhar na perspectiva de inovar, né? Trazer novas tecnologias para dentro do processo. E nós temos hoje mais de 120 projetos, temos em carteira mais de 140 milhões
em projetos, então nós temos uma responsabilidade muito grande em gerenciar e administrar tudo isso. Então, nas várias áreas, temos, conforme você falou, nós temos expertise na área de concurso público e nós somos realmente referência nacional com relação a isso aí. Então, para nós, realmente é um prazer enorme estar diante da Fundação neste momento de desbravar, né, novos caminhos, novos horizontes em função da disponibilidade tecnológica que nós temos. Maravilha. Puxando agora aqui, antes da gente falar com o Danielton, né, falar com a diretora de Administração e Finanças, Luciana Gurgel, para falar também sobre essa questão relacionada, né, às questões financeiras, claro, né, de manutenção da fundação. Digamos assim, é uma estrutura grande, é um corpo grande e complexo, né, não só aqui na rádio, como também na própria fundação, responsável por projetos, né, de pequeno, médio e grande porte. Enfim, como vem sendo esse trabalho, Luciana, justamente nessa questão financeira, administrativa e financeira? Bom, é um desafio, porque você sabe que a fundação ela é sem fins lucrativos, né? Mas a fundação, estou completando 25 anos de fundação agora em junho, e crescemos juntos, no conhecimento, né, e em tudo. Era uma fundação onde você executava 30, 40, 50 milhões, e hoje você executa 135 milhões em projetos. E projetos muito maiores, muito mais complexos, né? Parceiros, inclusive, internacionais, onde os parceiros internacionais buscam a fundação para apoiar atividades da universidade, pesquisas, cursos, projetos, e você executar isso dentro de uma otimização é muito complexo, porque cada parceiro tem sua regra, cada parceiro tem sua limitação, e hoje a fundação ela conta com um corpo para a execução de seus projetos de aproximadamente 74 empregados. Mas agora o professor Walter veio para somar conosco, né, para trazer o seu conhecimento e engrandecer ainda mais a equipe da fundação. E, além do mais, né, a gente precisa falar que a fundação, ela, além de apoiar a universidade, nós também somos credenciadas como Fundação de Apoio à Agência Espacial Brasileira, né, que é um grande projeto. Todos os parceiros que a fundação busca, a gente sempre tenta buscar para que traga essa melhoria também para a universidade, né, não só para engrandecer a fundação, mas para engrandecer a universidade. Então, são parceiros que a gente procura botar em nossos projetos também despesas da própria universidade, né, dentro da pesquisa, o material para pesquisa, a construção dos laboratórios. Então, muita coisa que você vê aqui dentro da universidade foi buscado por meio da Fundação Souza Andrade. O fato de uma fundação ter uma rádio FM, no caso a gente, né, que tem a sua abrangência, tem o seu peso, digamos assim, de tradição em termos musicais, né, também aquela coisa de trazer, de ser uma coisa oficial da universidade e da fundação, também pode beneficiar, né, na comunicação, como o senhor estava falando, de propagar, aumentar sem dúvida, essas coisas. Sem dúvida. Como isso pode ser feito, enfim, em uma visão de longo prazo? Nós estamos trabalhando nesse sentido, né, de fazer com que a rádio ela se integre mais à fundação, né, para que a gente possa divulgar as ações, não só da fundação, mas divulgar melhor as ações da universidade, né, das pesquisas da universidade, da geração do conhecimento da universidade. Esse projeto que o professor, nosso reitor, o professor Fernando, está implementando no sentido de levar a universidade para o mercado, né, temos aí a GUFMA, que foi implantada pelo professor Fernando, passei por lá, eu fui diretor de empreendedorismo, né, tive o prazer de estar com a professora Flávia, entendeu? E com os outros diretores também, de internacionalização, de pós-graduação, de inovação. Então, nós temos hoje um gestor realmente inovador, né, que é o professor Fernando, e ele, de certa forma, reverbera e nos dá como referência para que possamos agir da mesma forma, né, nós temos que, não desafiar, né? Nós somos desafiados todos os dias com relação a esse momento que ele está buscando, que a universidade está buscando, né, com essa restrição orçamentária tremenda, né, e nós temos que fazer que as coisas aconteçam. Então, a Fundação realmente é um braço da universidade que está conseguindo. Nós estamos conseguindo fazer realmente que umas coisas aconteçam de uma forma menos dramática, né, com relação às restrições orçamentárias, né, mais estratégicas, mas também de ter a rádio como parceira na manutenção desse selo de integridade, manutenção desse selo de responsabilidade social, porque nós temos vários projetos de responsabilidade social. Nós temos aqui
só levando um pouquinho, nós temos uma casa na Rua de Santaninha, né, que nós temos lá projetos importantíssimos, ações né? sociais. Ações sociais, entendeu? Que é o nosso PAS, né? Então, nós temos lá crianças que estão sendo alfabetizadas, jovens que estão estudando robótica, tem projeto Entre Linhas, que as professoras de educação estão movendo. Então, são vários projetos em paralelo com as ações que nós temos que implementar para que realmente a Fundação se integre mais à universidade. Continuando nesse eixo de estratégia, a gente vai falar agora sobre esse pacto de integridade aqui com o Danielton Silva, que é da assessoria jurídica da Fundação. Danielton, como é que começou isso, né? Como vem sendo posto em prática justamente esse pacto de integridade? O que é esse pacto? Pois bem, Adalberto, o professor Walter, quando ele assume a presidência da Fundação, ele traz algumas perspectivas que a Fundação precisa seguir, né, para chegar em um novo patamar na sua atuação. E como forma de buscar, no futuro, algumas certificações na área de compliance, na área de integridade, e também para melhorar a qualidade dos nossos processos, nós aderimos ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial da CGU, da Controladoria Geral da União. E esse pacto ele foi proposto pela CGU como forma de efetividade da lei anticorrupção. Esse pacto já tem sido executado há um certo tempo, desde 2016, e nesse ano a CGU entendeu que as fundações precisam também participar, né, desse programa. E nós preenchemos todo o formulário que visa fazer uma avaliação dos processos da Fundação, né? Nós tivemos uma nota razoável, né? Tivemos nota 8, e esse é o primeiro passo, né? O relatório ele tem essa perspectiva de fazer essa autoavaliação da instituição, e para a instituição identificar em quais pontos ela precisa se adequar, até para que quando buscarmos a certificação, nós estivermos com todos os itens devidamente atendidos. E, juntamente, aliado a isso, a nossa certificação também da ISO, né, porque a gente quer realmente isso seja um selo nosso, né? Nós já estamos trabalhando com o selo lá do Pacto da Integridade, nós ganhamos o selo, e isso para nós é muito importante. Isso para nós é uma questão de muito orgulho, né, Daniel, para que a gente possa realmente mostrar para os nossos parceiros, para os nossos clientes, né, que realmente nós estamos imbuídos e realmente engajados nesse processo de anticorrupção, desse processo de integridade institucional. Isso para nós é muito importante. Para toda a comunidade é muito importante, para a própria universidade é muito importante. E juridicamente é muito positivo, né? Positivo, e esse é o primeiro passo, né? A Fundação, ela até aqui já atua com integridade em seus processos. Nós somos fiscalizados pelo Ministério Público Estadual e nossa relação com o Ministério Público ela é exitosa, ela é, né, boa. A nossa promotora, a doutora Doraci, tem sempre nos acompanhado. Nas reuniões dos nossos conselhos, ela chancela aquilo que é decidido, e esse é o primeiro passo. O próximo passo é realmente buscar a ISO, para que a gente possa, né, levar esse selo e mostrar a qualidade que a Fundação já possui na execução dos projetos, na gestão financeira desses projetos, e que o histórico da Fundação só melhore, né? Muito bom receber vocês aqui, não só institucionalmente, né, mas para esse bate-papo que é muito bom, né, a gente como rádio que faz parte, né, desse mecanismo, né, Fundação, Universidade, né, trazendo justamente essas questões relacionadas à comunicação, que cada vez mais seja profícua essa relação entre Fundação, Universidade e Rádio Universidade. Eu acabei de conversar aqui com o diretor, presidente da Fundação Sousandra, de professor Walter César Nunes, que assumiu, né, há pouco mais de 2 meses, né, esse quadriênio 2025-2029, à frente da Fundação Sousandra, acompanhado, claro, da diretora de Administração e Finanças, Luciana Gurgel, e também da assessoria jurídica com Danielton Silva. Muito obrigado pela presença e que vocês voltem aqui para a gente conversar sempre mais, tá? Falando sobre a Fundação, a UFMA e, claro, a Rádio Universidade. Queremos agradecer o convite, Adalberto. Para nós é um grande prazer estar nesse braço, né, com a Rádio Universidade,
Nosso compromisso é fazer com que esse ecossistema nosso aqui funcione da melhor forma possível e da forma mais certa possível. Nós agradecemos o convite e estamos também, né, com esse compromisso de trabalhar para que a rádio possa também crescer. Eu estive em Fortaleza junto com o Paulo, que é o nosso coordenador de núcleos da rádio, e a impressão que nós tivemos é que estamos no caminho certo? E agradecemos o convite e é isso. Bom, agradecemos também a oportunidade, né, de estar aqui, mostrando um pouquinho do que a Fundação faz, e é muito importante essa relação da Fundação, ela está divulgando suas ações pelo próprio alcance da Rádio Universidade, né? A pessoa, às vezes, está escutando a rádio e vai dizer assim, eu não sabia que a Fundação podia fazer isso. Então, a nossa Fundação, ela pode fazer muita coisa, ela pode apoiar a universidade no crescimento da universidade, no crescimento do próprio Estado, como a gente faz com muito projeto com o governo do Estado, e a gente está lá para isso. Estamos à disposição, né, para prestar qualquer outro esclarecimento e para trabalhar em prol da Fundação, da universidade e da nossa rádio. Maravilha. E você confere essa e outras entrevistas em www.universidadefm.ufma.br. Não esqueça, estamos também nas plataformas de áudio, também nas redes sociais. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mara Nogueira assume agora a concessão das 8 e muita música boa. Começando a semana nova, dia novo, mês novo. É isso, né, Mayra? Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Agora com a Mayra Nogueira. Já. Jornal volta amanhã. Até lá. Tchau. É isso aí. Volto já com você no Sessão das 8. Tem Titãs, Skank, Charlie Brown Jr., Djavan e muito mais.